Professora Maria Sara me falou que teria algum aluno e que tinha outro aluno que queria fazer uma pergunta. Isso, foi. Pronto, pronto. Professor, Ok. eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma contribuição em relação a como a gente poderia estar utilizando o materialismo histórico-dialético, a psicologia sócio-histórica e a epistemologia qualitativa. Olha, essa é a relação que eu sinto que a filosofia tem com as ciências particulares. O sea, o materialismo histórico dialéctico nos dá uma visão de mundo que aparece directa e indirectamente nas construções particulares que nós fazemos. Agora, ao nível do método, como colocado na filosofia, ele não contribui muito à investigação do campo, mas te dá uma visão de como a dialéctica está presente na forma que toma a pesquisa. Compreende? Agora, as ciências particulares são responsáveis pela sua metodologia. A filosofia propõe métodos como concepção geral da relação do homem com o que está estudando, mas as metodologias são desenvolvidas pelas ciências particulares. E até agora, o que tem dominado na psicologia tem sido realmente metodologias que estão distantes dos guarda-chuvas que anunciam. Compreendem? Então, eu penso que está na visão mais geral do pesquisador, na forma em que tu compreendes a relação homem-realidade, está em um conjunto de princípios que permitem ou orientam essa forma de relação a través da qual se vai produzir conhecimento. Mas os artefactos e processos que em cada ciência concreta se constituyen como a forma e a vía para accesar y producir saber, a ciencia lo tienen que construir, no lo van a pegar directamente da filosofia. Em relação à análise do discurso, você utiliza o Foucault para dar suporte ou a epistemologia qualitativa ela tem uma metodologia específica para fazer análise do discurso? Es que para nós a construcción de discurso se da pelo mismo procedimiento con que nós construimos cualquier evento dentro da metodologia constructiva interpretativa, procurando indicadores que nos permiten hipótesis que podem ser acompanhadas sobre o tema que estamos estudiando. Mas nós nunca separamos o discurso da configuración subjetiva social en que esa práctica discursiva toma forma, porque o discurso no é un universal. Ele é un universal como está colocado na visão estruturalista de discurso. Mas uma vez que ele vira práctica, o discurso se organiza nas formas que se organiza uma práctica em um espaço concreto. Embora que existen discursos hegemónicos no nível social, mas a forma que eles tomam nos distintos cenários sociais em que se transita são diferentes e normalmente são parte da configuração subjetiva desse espaço. O conceito de configuração subjetiva permite organizar em seus efeitos os discursos, compreendidos como prácticas. Alô? Tá ok. Essa a concepção que eu acho muito interessante, que é uma ciência sempre se pressupõe como uma confrontação, né? E uma confrontação crítica. Só historicizando, eu fiz a minha formação em graduação lá nos idos finais de 70, início de 80, né? Iniciei na UFPR e terminei na UFRJ. Na UFPR eu só estudei behaviorismo, na UFRJ só psicanálise. Saí desgostosa, angustiada, sem saber o que fazer com psicologia. Aí fui direto para o mestrado, onde eu tive a oportunidade de ter um professor orientador que me disponibilizou estudo da teoria da relatividade, física quântica. Estudei Prigogine, Bateson, esse pessoal todo. E foi quando eu consegui
entender a psicologia e me apaixonar pela psicologia. Foi quando eu saí dela, né? E depois tive também a felicidade de fazer meu doutorado com a orientação do professor Faria, onde aí eu fui estudar o materialismo histórico dialético, né, em profundidade, a epistemologia, Hegel e todo esse pessoal, né, também saindo do materialismo para entender o próprio histórico dialético. Então, eu acho muito importante isso, que na minha vivência, é isso que deu o start mesmo para entender a psicologia e me posicionar criticamente, fazer meu percurso. E a psicologia histórico-cultural eu nunca tive na vida enquanto estudante, né? Nem no mestrado, nem na minha graduação. E eu trabalho com a formação do psicólogo. Então, o que eu venho pensando, né? O que a gente vê, nossos alunos têm um sofrimento muito grande, porque o nosso currículo ele está formatado em 4 matrizes, que é a psicanálise, o behaviorismo, a história cultural e a fenomenologia. E eles se sentem obrigados a fazer uma opção teórica já, bem no início, o que eu acho horrível, mas causa muito sofrimento, porque tem o ensimesmamento dessas teorias na forma de ser trabalhado isso, né? O que eu venho trabalhando e ver se tem sentido isso, né? A sua teoria, né, que foi o caminho também, tem uma divisão muito grande ali na história cultural, com vários autores, e eu venho trabalhando com a proposta da epistemologia qualitativa, teoria da subjetividade, o método construtivo interpretativo, na graduação e na pós, como eu já lhe falei, mas eu venho trabalhando isso como a possibilidade de repensar a própria psicologia, como propostas de produzir a teoria produzindo teoria, quer dizer, não ficar ensimesmada lá na psicanálise, mas podemos conversar sobre o mesmo fenômeno por vieses diferentes, ou pensar a própria história, isso eu faço muito, pensar a própria história cultural para sair de legados também muito hermenêuticos, né, e degladiadores ali entre si, onde a gente não avança, ao contrário, causa sofrimento também para nós professores, né? Temos searas ali muito divididas. Então, eu fico pensando nessa proposta de pesquisa e atuação, no caso, atuação como docente do curso de psicologia, usar a epistemologia qualitativa, a teoria da subjetividade, para produzir esses novos sistemas de inteligibilidade sobre a própria psicologia. E isso dando o processo de configuração objetiva do curso, que era a questão que ontem eu coloquei, mas eu não coloquei, acho que bem formulada, que eu acho que é uma forma de objetivar a ciência da psicologia, esses currículos, essas provas de avaliação, como a ENAD, elas institucionalizam alguns tipos de psicologia, né? E tem um poder isso, como também a própria constituição da produção desses sujeitos estudantes de psicologia e futuros profissionais da nossa área. É possível isso? Eu estou caminhando com isso com muitas dificuldades, por isso a minha aproximação presencial aqui com você, né, Fernando, e com o grupo de pesquisa é muito importante, né? Porque às vezes eu acho que eu estou assim delirando, meio que idealizando mesmo, né? Mas eu acho que é um caminho interessante e que eu vejo muita necessidade da gente repensar o processo de formação do psicólogo, pelo menos no meu curso. Obrigado, Norma. Olha, Norma, si algo realmente tenemos que pensar y requete pensar es esa formación tan fragmentada que tienen los psicólogos. O sea, hoy un psicólogo se gradúa y prácticamente es una pena porque es un analfabeto de las propias teorías que recibió, porque las teorías se dan de formas tan esquemáticas, no como sistemas vivos en desarrollo. Por ejemplo, falar de psicanálisis. Na verdade, a psicanálisis hoje é uma família de teorias. Verdade? Quando você vai transitando a história da psicanálise, Lacan, que se desdobrou de aí, Melanie Klein, até chegar ao campo de que hoje se chama estudos psicossociais, de autores como Sigmund Freud, Anthony Eliot, que já se separaram da denominação psicanálise. Ou quando você toma a raiz de Castoriadis, ¿verdad? Que tenga un diálogo con el marxismo, un diálogo crítico con el mainstream da psicanálisis. Você ve que ahí tiene un sistema
que posibilita producir nuevas cosas y producir un saber. Claro que yo estoy situado en otra matriz, e como você fala, eu sinto que a proposta, porque a gente também tem que ser modesto com suas propostas, mas modesto não quer dizer submisso. Ou seja, que é minha relação com o mundo anglo-saxão. Hoje eu tenho um sistema, um nível de publicações em inglês realmente alto, verdade? E tenho um reconhecimento no mundo anglo-saxão como um dos espaços possíveis dos desdobramentos da teoria cultural histórica. Porque até pouco tempo atrás se queria fazer falar a Vygotsky, verdade? E um pouco se veía como se Vygotsky fuera un genio isolado y no tuviese existido todo un movimiento institucional, político, teórico, que se llama psicología soviética. Compreende? Mas é muito interessante porque no período pós-soviético, os próprios soviéticos se envergonharam e não queriam falar do termo soviético. Então nos tocou autores de Occidente, claro, autores de Occidente que nos formamos en Rusia, resgatar temas, autores, direcciones, desdobramientos, que un poco ficaran no esquecimiento, porque se dio otro fenómeno que, en mi opinión, conspiró mucho para el desenvolvimiento de la matriz cultural histórica, como tú estás falando, que fue que los rusos que migraron a Occidente comenzaron a cantar a canción hegemónica para obtener vagas de trabalho, para se inserir em grupos significativos, etc. Então, hoje, e isto foi muito evidente no Congresso de Quebec, hoje se está dando um giro importante no tipo de discussão que se traz ao marco cultural histórico. E cada vez mais se está diferenciando o marco cultural histórico da teoria de Leontiev. Então, eu penso que a subjetividade evidentemente representa una opción que tenga una congruencia teórica, epistemológica y metodológica para abrir un campo de formación y desarrollo en psicólogo. Yo no tengo a menor duda de eso. Que otro mal de América Latina es que no toleramos que un latinoamericano esté por encima de otros latinoamericanos. Y yo no me siento por encima, yo no estoy por encima, yo lo que tengo es audacia de entrar en un mundo que mucha gente no tenga audacia de entrar, porque cuando usted manda una revista en inglés, a una revista en inglés, los revisores son extremadamente críticos y en ocasiones preconceptuosos con un sobrenombre. Una vez que ya usted llega un espacio de visibilidades, ya você comienza a ganhar facilidades para publicar. Mas é uma verdadeira batalha. Então, eu respeto muito meus colegas latinoamericanos que têm caminhos próprios de pensamento, que escriben, que pueden estar en contradicción conmigo. Yo pienso que si en algún lugar no es para todo el mundo pensar igual en la ciencia. Y pienso que una de las cosas que a veces acontece, porque yo falé eso el primer día, las universidades federales son verdaderos guetos. Entonces, las figuras tienen miedo a ser criticadas. Yo pienso que tenemos que abrirnos al debate, porque el debate es incluso lo que nos permita perfeccionar las formas en que nos construimos. Evidentemente que cuando alguien critica un libro mío que leyó y no interpretó o no va en la dirección que yo pienso que quien lee debe interpretar, yo tengo que acusar mi expresión para que un lector, para poder dialogar con un lector. Entonces, Norma, yo te incentivo a que você vaya abriendo ese camino con un machaco na mão. Abriendo, porque si no nos acomodamos a que la institución nos permita un espacio, nunca vamos a tener espacio. Nunca vamos a tener espacio. Você vio el simposio que hicimos de epistemología cualitativa y subjetividad de que você participó. UNICEV fue una institución que yo entré y tuve que ir abriendo mi espacio. Yo ya tengo un espacio fuerte, un espacio fuerte. Ahora, ciencia siempre genera diversidad de opiniones. Eso es, además, es favorable que sea. Ahora, você no puede tener miedo de se posicionar desde un lugar en que você está para avanzar un camino de producción de conocimiento. Yo me lembro cuando yo publiqué mi primer libro en 1982, que era apoyado en la mía tesis de doctorado,
que todos mis colegas me llevaban para abaixo. Ninguém me estimulaba a escribir un libro. No, amadurece mais tuas ideas. Entonces, con ese tipo de concepciones, a gente nunca escribe un libro. Un libro es un striptease intelectual. Você está falando desde un momento en que você está pensando. Y você mismo, un año después, va a decir, caramba, aquí qué pena que no desenvolví esta idea. Porque nuestro pensamiento está completamente en desarrollo siempre. ¿Verdad? Si ustedes analizan cualquier teoría, yo me lembro que fez algunos años, cuando me presentaban, decían, el profesor González Rey, que está desenvolviendo una teoría en desenvolvimiento, como para me diferenciar das teorías establecidas. Yo siempre falaba, aquel que tenga una teoría que no esté en desenvolvimiento, ya esa teoría no existe, está muerta. Porque las teorías son sistemas vivos que avanzan no apenas como pensamiento de autor, que avanzan como pensamiento de todos que trabajan dentro de la dirección del autor. Por eso son tan importantes las equipes de trabajo. Por eso usted tiene que conseguir una equipe. Ser un lancero solitario no es un buen camino en la ciencia. Porque es algo que yo decía ontem. Aquí você me tem falado, mas eu tomo notas de cosas a pensar, a desenvolver. O sea, a subjetividad tem uma estabilidade que não é estaticidade. A estabilidade se dá pela resistência que nós oferecemos ao diferente desde o lugar em que estamos. Esse é um fenômeno humano. Ahora, o diferente sempre nos promove reflexões, emoções que abrem novos caminhos, que eu colocava para a moça que me falou da terapia independiente. Então, nós temos que sentir cómodos. Eu nunca tenho a pretensão de monopolizar um auditório com minhas ideias. Eu quero ganhar adeptos. Todos os que fazemos ciência queremos ganhar, mas não adeptos que sejam subordinados, adeptos que sejam criativos, que proporcionen novas cosas a teoría, que no tengan miedo a pensar desde la teoría. Entonces, crea un buen grupo allá y crea una línea y ve para frente. Además, ya vos está atento en todo nuestro grupo de Pepe, ya vos se va a se relacionar con todas las personas que están trabajando, que a mí me sorprendieron a cantidad de trabajos que se están haciendo en un país dentro de un marco de la teoría. Entonces, son cosas que son productivas, son provechosas. Bom, y finalmente, evidentemente tenemos que mudar radicalmente a formación en psicología. O primero es que tenemos que dar una formación en filosofía, en historia de la ciencia, en ciencias sociales, porque lo principal que desgraciadamente tengo alumnos de psicología hoy es la incultura. Una profunda incultura. Como se gerou o imaginário tecnocrático de que era aplicar instrumentos e chegar a conclusões, isso pode fazer mi papá sem estudar psicologia. Mi padre poderia aplicar e explicar um Rorschach. Pues para eso único que se precisa es de forma reflexiva estudiar un manual de Rorschach. No precisa una profesión. Faria, queria falar. Acho que agora é o Guilherme, Fernando. É o Guilherme? Me pareció que había sido primero cuando se abrió a... Não, ele estava acusando a Poliana. Estava só apontando a Poliana. Ah, já. O Martim já fez a pergunta, Martim. Então, é o Guilherme, quem mais? Isso. Só fazendo uma observação, professor. Sim. Não se trata da ênfase só no curso da psicologia mudar a formação. Precisamos mudar a formação dos engenheiros? Eu penso que dos administradores. Eu penso que a formação universitária está em crise. Está em crise. Está em crise. Tá. Primeiro pelos guetos, os guetos que existem. Por exemplo, uma universidade politécnica, não vou ir em contra desse critério. Agora, em Cuba, nós tivemos uma estratégia que era Universidade da Habana formava em ciências básicas, física, química, matemática, sociais, sociologia, etc., e lingüística e literatura. Então, se gerou o Instituto Superior de Ciências Médicas, que ainda existe.
e o Instituto Superior de Tecnologia. Resultado, o cara que estudava medicina namorava com uma estudante de medicina, só falava de medicina. Então, essa característica que deve ter a universidade como centro de fluxos, desdobramientos de saber, se perdeu. O próprio conceito que fundou a ideia da universidade se perde quando nós fazemos os estanques. Você mesmo, por sorte, tem esse programa de tecnologia e sociedade. É uma marista, pero realmente o conceito de universidade, mas isso está atravessado, voltamos à subjetividade social, pelas formas de propriedade sobre a educação superior, por uma educação pública em crise, por a proliferação de universidades privadas que às vezes não têm um menor rigor nem um menor controle pelo governo, que se formam a base de lobbies políticos. Então, temos uma subjetividade social que não nos ajuda para nada. Não ajuda. Então, a cruzada pela ciência e pelo debate é uma cruzada e tanto, difícil. Difícil, vamos lá. Alguma pergunta mais, alguma questão? Bom dia. Bom dia, professor. É bem objetiva. Tá. Mas bem objetiva no campo da subjetividade é difícil. Estou brincando com você. Fala a pergunta. Então, as configurações subjetivas do processo da subjetivação dependem das relações do indivíduo em relação com o contexto histórico, certo? Assim, para configurar a sua subjetividade. Foi o que eu entendi, pelo menos. Tá? Na particularidade do contexto histórico, não existem as relações de leis universais? Perfeito. Não sei, ou seja, como foi que tu dijiste? Não dependem de contextos históricos e sociais. São dos processos constituintes dos contextos históricos sociais. Não são externos a eles. A configuração subjetiva é histórica e social, mas é uma produção dentro das redes, dentro das configurações em que se organiza a vida social de carácter cultural e situada históricamente. Não tem relação de dependência. E evidentemente que não tem leis universais. Fenômenos humanos como hoje, muito, por exemplo, as estruturas dissipativas, a mecânica quântica, não tem leis universais. ¿Verdad? Inclusive ontem em uma cena estávamos, um grupo acá, estávamos conversando. O conceito de ondas gravitacionais de Einstein, que é um conceito que está embutido em toda uma teoria, acaba de se evidenciar agora como fenômeno da realidade que ele hipotetizou. Porque a ciência, nós temos às vezes uma ideia de ciência e certeza. A ciência avança em caminhos hipotéticos, não em afirmações, não em sequência de afirmações. O conceito de lei é legítimo apenas para tipos de fenômenos que são regulares. Quando, por exemplo, nenhum tipo de sistema complexo é regular. Aquela metáfora que usa Edgar Morin, de que o efeito, como se diz, mariposa é o efeito borboleta. O efeito de que uma borboleta bate as asas no Havaí, entra esse pequeno movimento de ar em uma diferença brusca de temperaturas, se forma um movimento mais grave e termina sendo um furacão no Caribe. Ou seja, os fenômenos, e este é um princípio incluso da física, os fenômenos complexos, os princípios iniciais, nunca são responsáveis pelo estado final do fenômeno. Por quê? Porque o movimento alimenta a própria natureza do fenômeno. E a subjetividade faz parte deste tipo de fenômenos. Não, porque assim, no meu entendimento sobre lei universal, ela tem que ser compreendida no seu contexto histórico. E ela representa o seu contexto histórico a partir do momento que o ser humano, as relações humanas, o indivíduo compreende aquele contexto histórico. Não como se fosse uma coisa estagnada. Pelo menos isso na dialética, no materialismo.
Bueno, depende, porque Marx falou que a historia se regulaba por leyes que iban transitando de un sistema más conservador a un más progresista, no jogo relaciones de producción, fuerzas productivas, y llegarían al comunismo. Entonces, esa era una visión teleológica de historia, como si existieran leyes inherentes a la historia, das cuales no somos apenas executores. No. A historia se va configurando nos sistemas vivos que se organizan no curso da propia historia. No ten algo que seja uma finalidade a qual vamos a llegar. Aliás, não sabemos a onde vamos a llegar. A historia tem as mesmas incertezas que qualquer sistema complexo. As mesmas incertezas. E por isso é que eu esclareci, quando falei da subjetividade, não é um sistema que implica uma totalidade. É un sistema que se configura en procesos vivos múltiples de forma simultánea. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hoy no tenemos una visión de cómo funciona socialmente Brasil. ¿Cuáles son los fenómenos micro que se están produciendo en determinadas zonas, en zonas de menos ingresos, en las universidades? Nunca estudiamos eso. ¿Verdad? Cómo eso está articulado con una subjetividad que opera en otros niveles que están além do espacio interactivo en que nós estamos. Como en una escuela que está en una comunidad está atravesada por formas de prácticas sociales y por expectativas sociales que llenan una subjetividad social de escuela que puede favorecer un proceso educativo o puede perjudicar un proceso educativo. Entonces no tenemos que adentrarnos, no podemos dar respuestas terminadas de fenómenos que no temos pesquisados. Tá bem, agora eu vou passar. Como é que é teu nome? Oi, bom dia, professor. Meu nome é Karina. Eu sou orientanda da professora Norma no mestrado em psicologia e eu tenho estudado movimento estudantil e participação política. Através de um pequeno grupo com 4 participantes, tenho tentado entender as configurações subjetivas e tentando discutir a partir da tua teoria, junto com o sentido da política para Hannah Arendt. E quando ela diz de política enquanto relação, enquanto espaço da pluralidade, para mim faz muito sentido fazer essa discussão conjunta com a teoria da subjetividade. Mas eu não encontrei muitos trabalhos, né, nessa linha, não sei se é uma linha de pesquisa de vocês também. E aí eu queria saber se o senhor acha que existe essa possibilidade, né, de fazer essa discussão em conjunto, que para mim tem feito muito sentido. Olha, já é uma linha de nós quando tu estás trabalhando nela, porque uma das coisas que eu aspiro aqui é que aqueles que estão trabalhando de uma forma ou outra com o marco da teoria, nos podamos comunicar como grupos de pesquisa. Aprende, quizás fazer em um momento dado um Skype, fazer uma discussão por Skype. Isso nós fazemos com grupos da Austrália. Como não vamos a fazer com grupos no Brasil? Então, me interessou isso que você está colocando. Nós não temos trabalhado isso. Ou seja, nós não temos trabalhado a formas que se organizam subjetivamente os processos políticos. Temos que pesquisar sobre isso. Tem um grupo em Espírito Santo que tem trabalhado, que é o grupo de... Como se llama esa moza da Federal de Espírito Santo? Palazzi, Márcia Palazzi, que inclusive tem alguns artigos, mas é uma concepção de política que é um pouco me diferencio, embora que estando um referencial, temos relação, etc. Então seria muito interessante que ao e-mail que eu vou deixar hoje, você nos envie o trabalho, o que vocês têm escrito e como vão avançando. Mas eu acho perfeitamente possível, porque quando você usa Hannah Arendt, toda a construção de saber tem uma zona de diálogos com aquilo que pode ser frutífero para os núcleos de saber que queremos avançar. Hannah Arendt é uma política, é uma filósofa, ¿verdad? Ella nunca se metió no tema da subjetividade, mas ela dá uma visão de política, de totalitarismo, etc., com a qual se pode dialogar para obter reflexiones que fecunden a relación
que tiene como a subjetividade está presente na política. Porque a política é um fenômeno subjetivo, não um fenômeno objetivo. É objetivo porque existe. Vamos a superar essa dicotomia. A subjetividade não é algo que não seja objetiva, é um tipo de objetividade. Igual que as partículas da mecânica quântica não se ven, a subjetividade não se ven, mas a través de seu estudio podemos llegar a conclusiones y formas de práctica que sin su consideración no estaríamos trabalhando. Muito bem. Muito bem. Professor Fernando, aqui agora uma pergunta da professora Mônica, aluna aqui do... Bom dia, professor. Bom dia. Embora não acreditemos, então, partilhando o seu pensamento na ideia da lei, né, que explica de forma universal o comportamento, enfim, a dinâmica, né, de toda essa realidade a se pensar, é interessante, a teoria da subjetividade considera a possibilidade de estudar, de encontrar regularidades, padrões desta subjetividade social, de uma comunidade simbólica, emocional, para poder fazer algo. Acabou de falar, né, a professora acabou de dizer, não temos estudos ainda, por exemplo, da subjetividade social ou da configuração simbólica emocional que se passa agora na dinâmica brasileira, né, ou em comunidades. Isto é interessante, como se faz isso, como se estuda a subjetividade social, configuração simbólico-emocional de comunidades. E acho que à tarde podemos conversar sobre a intervenção sobre essas configurações da subjetividade social. Está claro, professor? Está claríssimo. Olha, lo que a teoria da subjetividade niega, e aí vai, não a negação da lei, teve toda uma fatia de saber que se organizou em leis. A lei de Boyle-Marriott, a lei de Newton, da gravidade, são leis, mas que atendia a um comportamento de procesos regulares que podem ser acompanhados em uma sequência. Quando a ciência, porque não sempre a ciência estudiou processos não regulares, quando a ciência entra no estudio de sistemas que não têm comportamento regular, o conceito de lei vira obsoleto, porque precisa de modelos teóricos que den conta da mobilidade e a capacidade de transformação que se dá pela mesma natureza do fenômeno que estamos estudando. Isso não quer dizer que em uma comunidade você não possa encontrar determinados padrões de relacionamento que têm uma estabilidade no momento que você entra na comunidade. Mas o que você tem que estar clara que isso responde a um tipo de configuração subjetiva de processos sociais que vai mudar, que esse padrão não vai explicar a comunidade. E agora que você toca o tema da comunidade, ou seja, não tem nada mais claro quando você estudia para ver como se dá a subjetividade social de uma comunidade. A comunidade tem configurações múltiplas, tem grupos religiosos, tem os narcotraficantes, as comunidades, porque hoje os barrios ricos já não são comunidades, são prédios que as pessoas nem se conhecem. Comunidade é um espaço de convivência que mantém sistemas de relações vivos que têm que ver com o funcionamento integral. Falando de psicologia comunitária, porque hoje temos comunidades online, temos comunidades de diferente tipo, porém não temos feito um esforço teórico para discriminar como as comunidades de convivência funcionam. Agora, você falou um conceito que eu critico bastante, que é também muito hegemônico na psicologia, o conceito de intervenção. E te vou explicar minhas razões. Ou seja, o conceito eu entendo desde onde, mas teve uma psicologia comunitária muito forte, que a intervenção partia desde a representação do grupo de pesquisadores, que le impunham objetivos à comunidade que não emergiam do bojo social, de funcionamento comunitário. Então, a nível de um espaço social, eu penso as práticas de forma semelhante a como falei com a colega. Um grupo em uma comunidade o que tem que abrir são novos espaços de diálogo com setores diversos da comunidade que vayan extendiéndose.
o concepto de red que en un momento determinado trabajó Ninovsky, el propio Castel, como un núcleo que va organizando y teciendo zonas de extensión. Porque a veces a intervención lo que está trayendo es no esa ideología para comunidades. Y a comunidades se tienen que encontrar en sus propios procesos vitales. Tienen que transitar pelas suas contradicciones, vivir suas contradicciones y emerger nuevos espacios a través de esas contradicciones. Espacios que son impredictibles para un profesional. No campo da terapia, o Irving, que eu falo Shalom e outro dia me corrigiram. Como é, Mariana? Shalom. O Irving Shalom, verdade, que é um cara que tem muitas publicações aqui em Brasil sobre a psicoterapia, etc. Que é um cara bem interessante porque é um cara extremadamente reflexivo. E que tem um leque próprio de inquietudes próprias. Ele falou que em uma sessão de terapia, a sessão foi tão boa que ele tinha uma hipótese de que coisa tinha funcionado na comunicação dele com o paciente. Então, ele fez um exercício. Ele le pediu para o paciente escrever quais tinham sido os aspectos dessa sessão que para ele foram importantes. E ele, como terapeuta, escreveu o que ele considerou que foi responsável pela qualidade da sessão. Qual não seria sua surpresa que o que o paciente escreveu da sessão ele não enxergou como terapeuta? O que te estou falando com isto? Os processos de mudança que historicamente temos tido a ideia, que modelamos eles desde nosso sistema de saber, na realidade são sistemas relacionais que têm vida e desdobramientos propios que trascienden un marco de cualquier intencionalidad interventiva. Entonces, pienso que no mismo que trabajamos con los individuos o que tenemos que facilitar que comience a funcionar ese tejido relacional, que as reservas apareçam, que o no dito se coloque, que as pessoas sejam autênticas e comecem novos sistemas de relações e novos caminhos emerjam. O sea, dar vida que un sistema relacional que no funciona o que está hegemonizado por un grupo que no permite a emergencia de nuevos procesos al interior de la comunidad, eso no va a aparecer porque no lleguemos lá y tentemos desde una racionalidad mudar a ideología de ese grupo. Ontem incluso yo falaba como los narcotraficantes de una comunidad que fue un estudio que acompañamos a distancia en el Perú, terminaram não apenas colocando seus filhos em uma experiência educativa, porque você tem que levar experiências capazes de gerar novos tecidos sociais e incluso de mudar o posicionamento dos próprios narcotraficantes, mas desde um processo educativo, não de que eles pensem que você vai chegar para impor que o narcotráfico é um pecado, mas eles vão mudando gradativamente. Então, como depois de alfabetizar seus filhos, grupos de narcotraficantes pidieron ser alfabetizados eles? Como prostitutas que eran controladas por eles na comunidade pasaron a ser agentes educativas que pasaron un curso de formación, porque evidentemente a demanda de ese proceso educativo que se inició fue creciendo tanto que o pessoal, o grupo de psicólogos que viró actores comunitarios no daban cuenta do proceso. Entonces esos procesos no se pueden pensar completamente a priori para llevar como un pacote a ser aplicados. Tienen que ser procesos capaces de gerar novos procesos subjetivos, relacionais no espacio, seja comunitario, institucional, a sala de aula, uma universidade. Nós vemos un fenómeno que Norma, ¿dónde está? Está ahí. Sí, Norma está ahí. Norma, de cierta forma, trouxe pensar o currículum, mas temos que pensar que a sala de aula é um espaço social e que uma faculdade é uma instituição que se movimenta por inúmeros grupos, ideologias, posicionamentos, que evidentemente a mudança do programa tem que encontrar uma mudança no funcionamento da instituição universidade, que hoje está totalmente estática
en repetir rituales organizativos que son prehistóricos. Isso. Alguém tem mais alguma questão? Só tinha uma observação a fazer, professor, aqui na UTF, nós inovamos no curso de Sistema de Informação, por exemplo, o aluno tem 1 ano de disciplinas curriculares básicas, a partir do 2º ano ele faz a opção que ele quiser, né? E eu mesma ministro 2 disciplinas que são optativas. Então, nessas disciplinas optativas, uma das quais eu mesma criei, né, que eu discuto muito a carreira, o que você quer fazer, o futuro, o projeto de vida, a subjetividade, são disciplinas abertas. Então, eu tenho alunos de 24 cursos diferentes. E é extremamente dialogada, o conteúdo é pensado junto com os alunos, então, eu acho que temos alguns avanços ainda, temos discutido muito o currículo, principalmente no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que são 13 campos diferentes. Nós vamos ter uma reunião, já estou avisando quem quiser participar, quinta e sexta-feira, com todos os profissionais de ciências humanas aqui, que vão estar aqui conosco, discutindo a área de humanas dentro das engenharias, dentro das graduações, dentro dos cursos tecnólogos, né? Qual é a representatividade, qual é o papel da área de ciências humanas e sociais dentro do ensino tecnológico, né? Deixa-te fazer um comentário. Esse é um sistema bom, mas o problema não é apenas oferecer. O problema é preparar alunos que sejam capazes de optar. Então, quantas vezes fazemos uma mesa redonda, convocados os estudiantes para começar a gerar, precisamente nesse diálogo com eles, inquietações, propostas deles. O sea, como un movimiento organizado que participa da gestión, no apenas como un movimiento que toma universidad y después no se resuelve nada. Esas son cosas para pensarmos, son desafíos que temos pela frente. Agora temos uma representatividade, por exemplo, eu vou fazer uma propaganda já, né? Nas eleições, 20% dos votos são dos alunos, né? Só que esse 20% dos votos, eles só vão impactar numa mudança e num processo democrático se os alunos forem votar. Só que a veces Se eles não vão votar, Oye, eles perdem a representatividade deles. Sara, né? só que a veces não percibimos quanto as eleições universitárias reproduzem as nacionais. Os Igual. candidatos dão papo, visitam, fazem tanto são candidatos, depois viram diretores e reitores e não vêm mais um estudante. Isso mesmo. Perfeito, professor. Eu vou fazer um comentário antes da pergunta. Infelizmente, o Ministério estabeleceu há muito tempo atrás uma fórmula de eleição para a reitoria que coloca 70% dos votos para os professores e 30% dos votos divididos entre técnicos e estudantes. Para mim, isso é um desrespeito à prática democrática. A eleição tem que ser paritária, com peso, no mínimo, com peso igual para todos os participantes da comunidade universitária. Mas, sim, tem que ser paritário. O problema é que, para ser paritário, você não pode utilizar a lei. Então, o que as universidades têm feito? Elas têm feito uma consulta à comunidade, como se não fosse... Aí monta um colégio fictício para entregar para o Ministério e cumprir o regulamento. Então, sempre é uma maneira de se fazer correto aquilo que nasceu torto. A minha pergunta, não sei se você vai votar o tema, ou se você vai falar à tarde ou não, mas eu queria entender qual é a semelhança ou diferença entre o construtivismo, interpretativismo que você fala, e o construtivismo como a teoria construtivista e a chamada teoria interpretativista. Se é a mesma coisa, se você está propondo alguma coisa diferente na sua... Enfim, se há semelhanças ou diferenças e quais são. Correcto. Primero, con el constructivismo tem diferencias chaves. Para o constructivista, no se está construyendo sobre una realidad que está fuera, es inherente a un mecanismo de producción de lenguajes. Nos referimos a un constructivismo radical a producciones lingüísticas que son las que se consideran legítimas, sin ningún tipo de intención de inteligibilidade sobre um sistema diferente da linguagem. Esse foi o construtivismo radical. O construtivismo piagetiano opera com estruturas operacionais a priori, que a criança constrói como recurso para aprender. Pero
evidentemente que non se propone facer da construcción unha ferramenta da produción de saber. O modelo constructivo interpretativo, que é o que vou entrar agora, de pesquisa que se deriva da epistemologia cualitativa, é un modelo dialógico, onde ten un outro permanentemente activo na relación connosco, e é desse espacio que emerge unha información que non é ni a resposta intencional ni o comportamiento explícito, sobre o cual vamos produciendo indicadores que van acompañando hipótesis que nos permiten gerenciar cómo se da una configuración subjetiva de un proceso que estudiamos. O sea, estamos estudiando a través da expresión dos outros. Por eso é un proceso dialógico. O constructivismo nunca usou a dialogicidade. E o construccionismo que usou a dialogicidade cayó en un relativismo absoluto, que es o saber es un conjunto de convenciones partilhadas socialmente. Por tanto, perdió o valor epistemológico a relación con algo que fosse diferente ao propio saber, que é o que promueve o construccionismo social. Nosa colocación é radicalmente diferente das dúas, porque permanentemente estamos na tensión con a información que emerge dentro do espacio da pesquisa de campo, que non chamamos pesquisa empírica, porque non é empírica. O sea, estamos produciendo cadeas de indicadores que nos van organizando hipótesis a través das quais llega un momento en que facemos unha construcción da configuración subjetiva que está acontecendo nese proceso. A configuración subjetiva non é unha categoría que esgota sua propia natureza. Ou seja, os alunos com frequência me perguntam: professor, já você viu, construiu uma configuração subjetiva completa? Falei, ni construí, ni penso que posso construir, ni minha intenção é construir ela. Eu estou claro que quando se está estudando un alumno con problemas de aprendizaje y que identificamos sentidos subjetivos de varios espacios de su condición social, esos sentidos se desdobran en muchos otros sistemas de relación que permanecen fora de nuestra capacidad de inteligibilidad. Mas ya construir o que construimos face de nuestro posicionamiento una diferencia radical con la forma en que las dificultades de aprendizaje han sido estudiadas por la psicología. Y eso es lo que legitima ese saber. Y los sistemas de práctica y continuidades de nuevos saberes que van perfectamente se organizando dentro de una dirección de pesquisa. Y eso es una diferencia radical con cualquier tipo de constructivismo, construccionismo o interpretativismo tipo interaccionismo simbólico. Ok, algo mais? Bom, vamos então entrar na metodologia. Mais Verdade? alguma questão? Já temos, é praticamente saludar a metodologia agora para avançar no horário da tarde, mas se não deixamos algum peixe gordo para a tarde, já à tarde o nível de fadiga é muito maior, muito maior. Realmente, como nós falávamos, a metodologia não é um método, a metodologia é um sistema, um planejamento de relações, instrumentos e processos que permiten gerir un sistema de producción de conocimiento. O carácter constructivo interpretativo do saber evidentemente se distancia de la relación inmediata do empírico con o teórico. O teórico se forma por conceptos, mas conceptos que son ensamblados, interrelacionados como una construcción intelectual imaginativa do autor. Só que los modelos de pensamiento nos facilitan visibilidad sobre procesos que se dan no problema que estudiamos que sin ter un concepto nos no enxergaríamos. Ese es un punto central de nuestra proposta. Entonces, evidentemente, si a pesquisa, como todo tipo de práctica o actividad humana, es un proceso de dialogicidade y un proceso social, porque es un escenario social o que estamos construyendo, el primer paso en nuestra metodología es o que nos llamamos
a criação do cenário social de pesquisa, porque nós não estamos pesquisando com objetos inanimados, nós estamos pesquisando pessoas que têm curiosidade, interesses, que se vão engajar ou não na pesquisa. O tipo de pesquisa que nós vamos apresentar, sem engajamento do outro, não funciona, porque, como falamos, não é uma pesquisa centrada em uma relação estímulo-resposta, onde a resposta pode ser qualquer. É uma pesquisa que procura trechos relacionais com a suficiente riqueza, ambigüedad y carácter contradictorio que nos permita avanzar nos indicadores que son los significados que un pesquisador gera frente a un sistema de información que emerge no curso da pesquisa. Então, que cosa é a creación do cenário de pesquisa? Esta foi uma ideia que a mí se me ocurrió en Cuba, cuando ya tenía definido, ya trabajaba con la pesquisa cualitativa, y yo quería estudiar como estudiantes universitarios de letras, de letras, lenguas, psicología y química, que eran las 4 disciplinas que abarcaba la Universidad de La Habana, cómo estaban sintiendo, valorando y se posicionando frente al proceso político en Cuba. Esto fue en el año 1993, ¿no? 93. Entonces, yo decidí hacer o qué? Yo decidí en un teatro como este, de la Facultad de Artes y Letras, convocar, eran citados los estudiantes, si no, no iban, ¿verdad? Porque o estudiante cubano estaba cansado de liturgia, de estudiar valores políticos, etc. Lo aborrecía, eso porque sabía que eran estudios formales, que no entraban en la complejidad del tecido social que se estaba viviendo en Cuba. Entonces, imaginen, yo era prorector y militante de un partido. Es como un lobo decirle a Coelho, ven, toma a cenoura para que te alimente. Era una figura amenazante políticamente. Y entonces pensaba, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a crear un clima de diálogo, de debate, de contradicciones, para que ellos participen y se engajen en actividades? Se me ocurrió dar una palestra que se llamaba Cuba, conflictos y contradicciones, un camino hacia el futuro, una palestra mía. Que, aliás, eu tinha muita informação, porque eu pesquisava muito a realidade cubana. Foi interessante porque eu cheguei e tinha um número de estudiantes como estos que estão acá. Pero, quando eu cheguei a dar minha palestra, esta era a postura dos alunos. Todos desmotivados, qué porquería ir a hablar este funcionario oficial, ¿para qué nos citan para una palestra como esta? Mas yo di una palestra donde me metí en discusiones políticas serias de la realidad cubana. A medida que yo iba falando, aquellos que estaban se empezaron a incorporar, comenzaron a atender, algunos comenzaron a tomar nota y yo pensaba, está ganada la batalla, ¿verdad? Entonces, cuando, imaginen, la palestra estaba concebida de mediodía a 1 da tarde. 15 para 1, yo abrí preguntas y discusión. Era 1:30 da tarde y estábamos discutiendo. Y esos estudiantes no tenían almorzado. Ahí batieron la puerta y nos falaron, profesor, va a empezar aquí una palestra, ten que salir. Perfecto. Y en ese momento yo falei, colegas, nós estamos haciendo una pesquisa precisamente de como os jovens cubanos hoje estão pensando e sentindo sua realidade. Essa pesquisa vai ser um cenário de debate como este. E em alguns momentos eu vou pedir algumas coisas escritas que, pelo seu carácter delicado, vão a ser anônimas. Para não cansar a vocês, de 92 pessoas presentes, 89 se prontificaram para estar na pesquisa. Y en el curso de la pesquisa, que parte de ese resultado está en un libro, Epistemología Cualitativa y Subjetividades, y todos esos resultados yo los tengo en las folias velhas de aquel momento histórico, para que ninguém duvide, están los testimonios. Muchos de esos alumnos escribían, por ejemplo, yo preguntaba, ¿cómo você ve Cuba hoy? Cuba es un país sin salida, Cuba...
muitos tipos de respostas, a maioria críticas. Incluso se algumas se tivessem tido escutado, Cuba estaria melhor hoje. Mas o que mais me impressionou foi que no final diziam: eu sou José Antônio Pérez, este é meu telefone, professor, conte comigo quando você quiera seguir discutindo estes problemas. E a pesquisa me deu resultados interessantíssimos. Pero también me hizo pensar, caramba, qué bien, cuánto material teve significativo para producir indicadores, levantar hipótesis sobre o comportamento político e moral da juventude cubana hoje, sobre a apatia política do jovem universitário na Universidade da Habana. E aí pensei, esto tem que ser um momento de toda pesquisa, porque a pesquisa, o outro tem que sentir uma curiosidade ou um interesse pelo que você vai pesquisar. Nós estamos acostumados a usar o outro, a objetualizar o participante da pesquisa, sem saber o que ele sente, o que ele deseja, por onde ele quer ir. E isso lo temos institucionalizado em todas nossas pesquisas. Por exemplo, como nós vamos a trabalhar com mulheres que acabam de passar uma mastectomia de câncer de mama, falando, olha, somos professores da universidade, temos um grupo que está pensando os aspectos. Não. Nós começamos com uma mesa redonda, onde tem uma mulher que passou pela mastectomia, onde tem um psicólogo, onde tem um médico, mas o que tem que caracterizar eles é ser bons comunicadores. Porque o cenário social é apenas um pretexto para engajar aos outros e que comecem as perguntas e a discussão entre os participantes. E as mulheres mastectomizadas ven ángulos do problema que nunca tinham pensado em eles, que le empiezan a provocar posicionamentos novos e que é a primeira parte do próprio processo de construção da informação. Então, evidentemente, estamos trabalhando em uma pesquisa onde o participante procuramos que seja sujeito ativo do curso do processo, porque senão a pesquisa não funciona como quem te vai a psicoterapia e não fala, se tu não lo sacas desse lugar também não vai funcionar. Os processos humanos funcionam no diálogo e no relacionamento, e aí tomam cursos diversos. Esse é um primeiro momento já de pesquisa, porque embora que é um momento para integrar os participantes de forma voluntária, porque surgiu um interesse para participar, é um momento onde a própria discussão que acontece dá material para começar muitas vezes a produzir indicadores e hipóteses sobre o problema que nos interessa pesquisar. Depois, hoje, na sessão da tarde, vamos explicar como compreendemos o processo de pesquisa, como definimos os instrumentos de pesquisa, como se dá o processo de construção e como realmente se constrói, qual é a significação do modelo teórico, que en este caso en nuestras líneas de pesquisa es estudiar procesos de subjetividad, procesos de subjetivación, pero básicamente configuraciones subjetivas envolvidas en diferentes tipos de problemas que forman, y con eso vamos a fechar a sesión da tarde, as diferentes líneas que hoje se integran en nuestro equipo de trabajo. Entonces pienso que para fechar a sesión da mañana está bien. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, e nos vemos às 2 horas da tarde. Eu só queria avisar que eu tenho os atestados, se alguém que precisar para trabalho, quem é da tecnológica do interior que veio, pode pegar comigo os certificados. Até às 2, então. Obrigada, professor. Uma salva de palmas, professor.